Boa noite a todos, queridos e queridas. Mais uma vez, aqui estamos nesta casa de luz, com o objetivo de promover um estudo a respeito desse tema. Não vos conformeis com este mundo. No versículo de Paulo, apóstolo, e está contido na carta aos Romanos. Primeiramente, eu quero pedir a Jesus que nos abençoe, que nos dê a palavra certa, que nos dê a ideia correta, para que assim possamos expor com clareza, com objetividade e, sobretudo, da maneira que a espiritualidade amiga deve estar a esperar de nós. Então, vamos começar dizendo que Paulo é nosso conhecido, nosso patrono, e é um dos apóstolos de Jesus a quem nós devemos a expansão do cristianismo. Se não fosse Paulo, o cristianismo teria ficado ali na Palestina, não teria saído dos seus arredores. E Paulo, então, vencendo a todos os obstáculos, apanhando, levando chicotadas, sendo jogado, dado como morto, jogado por cima de um muro, ele conseguiu fazer inúmeras viagens, e nessas viagens ele conseguiu falar e levar a palavra de Jesus, levar o evangelho de Jesus até aqueles povos distantes, os chamados gentios. Então, é de extrema importância para nós todos, e de modo especial para nós espíritas, que nós conheçamos a vida e a obra desse abnegado apóstolo Paulo, que antes se chamava, como todos já sabemos, Saulo. Então, antes mesmo de adentrar no tema, a gente, por que isso aí dizer sobre esse versículo de Paulo? É porque nos últimos tempos nós temos observado com aflição às vezes com tristeza, às vezes com uma certa perplexidade, como os fatos estão acontecendo ao nosso redor. Então a gente hoje está vivendo um mundo paradoxal. Nós estamos vivendo um mundo em que nós muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo, o que está vendo, os nossos olhos estão vendo. Muitas vezes estamos atônitos, porque até então aquilo para nós era inadmissível ou inalcançável. E então comecei a buscar, a procurar as razões para esse sentimento que muitas vezes nos deixa tão aflitos. E pesquisando, verificando, cheguei à conclusão de que muitos fatos que estão ocorrendo colaboram para que a gente se sinta nesse estado, muitas vezes um estado de total insegurança, a começar pelos fatos naturais. Nós estamos vendo a Terra, tantos fenômenos naturais acontecendo, tantas enchentes, alguns tsunamis, alguns vulcões, e isso sendo mostrado cada vez mais, a Terra se convulsionando. Também nós temos aí, para nos alarmar, para nos desafiar, como para nos amedrontar, talvez, a questão dessa pandemia,
que nos pegou a todos, né, a todo mundo, a todo o planeta, de surpresa. Temos também outras questões que estão sobressaindo de uma maneira muito assim, ostensiva. Por exemplo, as disputas políticas, o mundo político convulsionado, como nós nunca tínhamos visto, radicalizadas, as facções radicalizadas, e a gente aí sem compreender o que está acontecendo direito, na verdade, porque outro fator também, as mídias sociais, que de repente tomaram conta e mudaram o mundo, de uma certa maneira. Então todos nós estamos meio que confusos com todos esses fenômenos que estão acontecendo. Observamos também que há um propósito claro e que cada dia está se tornando mais evidente no nosso mundo, especialmente no nosso mundo ocidental, que é exatamente minar as bases da cultura ocidental. Nós sabemos que nós temos uma cultura greco-romana, né, descendemos dela, e que temos cultivado os valores judaicos cristãos. E, de repente, a gente vê que o Ocidente está sendo, digamos, atacado nessas duas vertentes. E aí a gente começa a ficar bastante preocupados. Por isso é que a gente volta a Paulo, porque na época de Paulo também o mundo estava convulsionado. Também naquela época, Paulo sentiu talvez o que nós estamos sentindo agora. E por isso, ele teve a necessidade de se dirigir àquelas igrejas nascentes e dizer para elas, dar para elas orientações, como elas deveriam agir, como elas deveriam se viver daí para frente. E isso, todos nós sabemos, lhe custou a vida. Então, prosseguindo, nós achamos interessante porque Paulo fala em que nós não nos conformemos com este mundo, em Romanos, e fala que nós podemos nos transformar. E em Efésios ele complementa essa ideia, dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A carta aos Efésios, só fazendo uma ligeira referência, Paulo a escreveu quando inclusive ele estava preso. Por isso é que a figura aí mostra, ele de uma maneira que dá a entender que ele realmente estava preso quando ele escreveu essa carta, que é belíssima e que é uma carta importantíssima para nós, todos nós cristãos. Entretanto, muito antes de Paulo, o mundo também estava passando por diversas convulsões, porque isso é cíclico. Todos esses fenômenos, eles acontecem de tempos em tempos. De tempos em tempos a humanidade é sacudida, nós sabemos também disso. E mais ou menos no ano 120 depois de Jesus, um ímpio, né? Uma pessoa que não pertencia ao judaísmo, mas tinha muita curiosidade de saber sobre a vida, o que era, o porquê da
que se chamava cristãos. Aqueles mesmo que a quem Paulo dirigia aquelas cartas. E ele, então, se chamava Diogneto. Esse homem, então, muito culto, mas muito sem entender, sem saber, ele então questionava quem era aquele povo, por que aquele povo estava daquela forma, como que eles viviam. E aí, então, surgiu uma carta que só foi descoberta, na verdade, não a carta integral, mas um manuscrito, né? Os pedaços, né, que depois foram reconstituídos, que foram descobertos em 1436, mas segundo os historiadores era data de 120, mais ou menos, depois de Cristo. E ela então foi escrita para explicar a essa pessoa quem eram os cristãos. Então eu trouxe aqui alguns fragmentos dessa explicação, não toda, mas somente com relação ao povo cristão, que é para a gente ter uma noção da importância do cristianismo para nós e como ele chegou até nós. Então, aqui, por exemplo, né, esses títulos somos nós que demos para poder separar por assuntos, para não ficar muito cansativo para a gente ler. Então, fizemos uma adaptação aí nos nomes. Então, o cristão e o ímpio, quem não era cristão naquela época, era chamado por eles cristãos de ímpios. Então, ele começa a narrar para eles. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por línguas ou costumes. Com efeitos, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Ou seja, tem alguma semelhança com a gente hoje? Claro que tem, não é? Então ele continua falando sobre a licitude e a conveniência, como viviam esses povos. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Porque antigamente havia aquela ideia que, se por acaso o recém-nascido, a criança nascesse com algum defeito físico, por exemplo, grave, ele era abandonado ou morto, porque não era uma força de trabalho, ou então porque a sociedade não se sentia responsável por ele. Então os cristãos daquela época não, e ele esclarece isso, jamais abandonavam os recém-nascidos. Põe a mesa em comum, né, essa comunidade, esse partilhamento dos cristãos, mas não o leito. Então, bastante esclarecedor essa posição. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Ou seja, aquela questão de Jesus, né, que reportava a vida verdadeira, a imortalidade da alma, o mundo espiritual, para os cristãos daquela época. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Ou seja, são coerentes e obedientes à lei dos homens. Por quê? Porque vivem em sociedade. E aí nós lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como que encaixa perfeitamente o capítulo 18º, quando ele fala: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, o Espiritismo nos diz, essa passagem é aquela que fala sobre o homem no mundo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós também, como cristãos, vivemos na sociedade,
E temos que viver na sociedade. O Espiritismo não prega o isolamento, o isolamento. Por quê? Porque ele causaria, inclusive, o quê? Um egoísmo maior ainda do que o que nós presenciamos na nossa vida atual. Pelo contrário. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá, claramente tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é na Lei de Sociedade, quando os Espíritos respondem para Kardec que o homem precisa de viver em sociedade para que um ajude o outro na sua evolução. Ou seja, a minha evolução depende do grupo, a sua evolução depende da convivência humana. Então os Espíritos deixam claro que nós precisamos dessa convivência. E é por isso que principalmente todos os outros também coadunam perfeitamente com a doutrina espírita, mas a gente não ia fazer de um por um. Então esse a gente só para dar uma ligeira amostra. Quanto à cultura e os costumes, sua doutrina, ele continua a dizer lá para o outro, não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam como os outros algum ensinamento humano. Pelo contrário, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Por quê? Porque os cristãos tinham uma conduta diferente. Eles viviam na sociedade, eram pessoas comuns, obedeciam às leis, não se rebelavam contra as leis, mas tinham uma conduta comum. E essa conduta se caracterizava, e foi um dos motivos que o Diogo Neto quis saber que povo era aquele. Ela se caracterizava pelo quê? Pela fraternidade com que eles se apresentavam, pelo amor que sentiam uns pelos outros. Então, ele deixa claro aqui nesse trecho, e perseguição e amor ao próximo. Amam a todos e são perseguidos por todos, como nós já sabemos, pelas obras. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. Ou seja, levam uma vida modesta, não lhes falta nada, mas também não se apegam a nada, às coisas, às questões materiais. É uma das características do cristão. São desprezados e no desprezo tornam-se glorificados. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. E aí a imagem, aquela imagem do circo romano, mostra claramente como os cristãos, em determinada época, eram tratados. Ou seja, foram mortos, muitos pelos leões. A alma e sua transcendentalidade. Então ele continua dizendo dos cristãos e sobre a alma. Olha que coisa espetacular. Em poucas palavras, diz ele, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Alguém já ouviu isso, gente? Todos nós já ouvimos na doutrina espírita, A alma não procede do corpo. Ela habita o corpo, mas não procede do corpo. O espírito sopra, onde Deus quer que ele sopre. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. E o cristão e o mundo. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela. Porque a carne, a alma, a impede de gozar os prazeres, embora não tenha recebido injustiça dos cristãos. O mundo os odeia, porque
presencia hoje no nosso mundo. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como uma prisão, como numa prisão. E a gente fala, né? A própria existência nossa no corpo físico é uma prisão. É uma prisão para o espírito. Então, os cristãos estão presos ao mundo, né? Mas são eles que sustentam o mundo. E aí ele fala, a alma imortal habita numa tenda mortal. Ou seja, a alma, né, está em nós. Né? Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade dos céus. A vida, né, depois da morte. Tal é o posto que Deus lhes determinou, e não é lícito dele desertar. Então nós separamos esses pequenos trechos apenas para mostrar para todos como eram vistos os cristãos, né? E que o ideal cristão daquele tempo é o mesmo de hoje. E aí, continuando, nós então fomos, né, verificando nos nossos estudos, encontramos esse texto da Revista Espírita de 1863, em que esse F, que eu não sei o primeiro nome, pesquisei, não encontrei, Henry Schneider, a posição dele, quando ele escreve um artigo para a Revista Espírita, chamada A União da Filosofia e do Espiritismo, quando ele diz isso. Quando a sociedade humana não tem outro objetivo ou atividade, senão a prosperidade material e o prazer dos sentidos, ela mergulha no materialismo egoísta, aprecia todas as ações conforme o bem que das mesmas retira, renuncia a todos os esforços que não conduzem a uma vantagem palpável, só estima os que têm posse e só respeita o poder que se impõe. 1863. Então a gente vê que os males que atingem a humanidade são de longa data, não é de hoje. E hoje nós, com todas essas questões, nós já estamos compreendendo que tudo isso já está acontecendo, e não está acontecendo agora, começando de agora, mas está acontecendo porque nós estamos vivendo um período de transição planetária. A violência que nós temos presenciado com grande tristeza no mundo, ela vem, a violência e outros crimes, elas advêm de quê? Exatamente daquelas consciências em massas a quem foram oportunizadas as reencarnações como última experiência para a tentativa de que elas melhorassem. Mas muitas, a maior parte, não compreendeu, e nós estamos vivendo aí essa terrível realidade que espanta a todos nós. Então, a gente pensa em que, com hoje, todos esses problemas, nós ainda temos esse a que eu me referi antes um pouco, nós aqui do Ocidente, ainda estamos vivendo esse problema. E nós, como cristãos, vivendo dentro do cristianismo, nós temos ainda vivido problemas gravíssimos, problemas muito sérios, a começar pelo fato de que há uma ideia nociva, uma ideia malévola de querer se acabar com o cristianismo. Isso já foi tentado, é claro, em outras épocas, através de guerras,
Mas hoje a questão não se limita mais a guerras. Hoje o cristianismo está sendo atacado de outras formas. E principalmente quando se diz e quando se propõe acabar e excluir, inclusive, com a figura magnânima daquele que dividiu a história da humanidade. É Cristo que está sendo, de todo modo, é a ideia do Cristo, a ideia de Jesus, que querem tirar de nós. Nós estamos presenciando esse fato, e esse fato não é de 2 anos atrás, nem de 3 anos atrás. Esse fato vem aumentando, ele vem crescendo, com o passar dos anos. A partir da ideia que Deus morreu, que Deus não existe, de muitos filósofos materialistas, a partir dessa época, a gente tem presenciado que há um desgaste na figura de Jesus, até a gente verificar, por exemplo, como Jesus hoje é ridicularizado. Quando a gente vê uma escola de samba colocar a figura de Jesus ali, sendo açoitado, mas aplaudido, a escola sendo aplaudida, mostrando caricaturamente a figura de Jesus como louco, como homem boçal, como homem banal, mostrando uma figura que, entre aspas, seria o diabo, açoitando Jesus com arrogância, e sendo aplaudido por uma multidão insana. Quando nós ligamos a televisão e assistimos a filmes onde também Jesus é ridicularizado, onde Jesus é mostrado dessa e daquela outra forma, como se ele fosse a mais desprezível das criaturas, nós temos que parar e pensar. Parar e pensar o que nós estamos fazendo, como que nós estamos vendo todo esse processo e o que nós temos feito em relação a tudo isso que está acontecendo. Quando a gente vê os valores sendo solapados, os valores principalmente da família, quando a gente entrega os nossos filhos ao mundo e deixa que o mundo tome conta deles, para depois a gente recebê-los em casa e ficar com eles até 30, 40, 50 anos, muitas vezes com um diploma na mão, mas totalmente vazios, totalmente sem nenhum tipo de expectativa profissional ou expectativa de vida. Será se nós estamos percebendo isso? Será se nós estamos percebendo que as escolas estão querendo, também muitas delas, é claro, nem todas, mas que muitas escolas estão querendo também excluir Jesus de lá? Nós temos percebido isso? Nós temos percebido que em algumas escolas já não se usa mais a idade, a referência às épocas antes e depois de Cristo, tiraram antes e depois de Cristo e substituíram. Nós estamos percebendo isso? Parece que não. Nós estamos percebendo que em muitos países os cristãos são açoitados, são expulsos, são mortos. E principalmente, nós estamos percebendo que há uma relativização dos valores cristãos. Nós estamos percebendo que o aborto é realidade hoje em quase todos os países. E, lamentavelmente, o Brasil caminha por esse caminho. Nós estamos percebendo que a eutanásia também está crescendo nessa mesma direção. Nós estamos percebendo
que a indiferença com os parentes, a indiferença com a família, a indiferença com os idosos da nossa família cresce a cada dia. Nós não estamos percebendo que nós estamos pegando os nossos pais e segregando nos quartinhos de casa, ali com suas cadeiras de roda, colocando muitas vezes em lugares, em instituições e ali os abandonando. Nós não estamos percebendo que as nossas crianças estão sendo erotizadas, que as nossas crianças estão sendo sexualizadas, muitas vezes por influências dentro da nossa própria casa. Nós não estamos mais com tempo de entender que nós precisamos estar presentes na nossa casa, junto com os nossos familiares. Dessa forma, todos nós estamos presenciando o quê? Que Jesus, que o cristianismo, mas que principalmente as ideias de Jesus passam a ser desprezadas, passam a ser relativizadas. Ah, não, a mulher tem direito de expor o corpo dela. Será? Em relação ao terceiro? Em relação àquele que é também filho de Deus? E outros raciocínios. E nós vamos, né? A gente de repente pensa assim, mas nós cristãos, nós não estamos participando disso. Será? Será se nós não estamos relativizando tudo isso e todos esses valores? Será se quando a gente vai para uma festa de carnaval e passa 3, 4 dias ali naquele meio, naquela folia, naquela bebedeira, quando nós enchemos a nossa casa de bebidas alcoólicas, de pessoas, será se nós estamos realmente sendo aqueles cristãos que a carta de Diogneto fala? Que os princípios de Jesus falam? Não estamos. Nós também estamos relativizando. Nós também estamos dando desculpas e estamos conformados com o mundo, ou conformados ao mundo. Ou seja, nós estamos na forma do mundo. O que é conformar? É estar dentro daquela forma, é estar de acordo, é ter aderido àquele modelo. E é isso que Paulo dizia para os romanos: não vos conformeis com este mundo. Mas aí vem a sabedoria de Paulo, e aí vem a doutrina de Jesus, e aí vem o cristianismo. Mas transformai-vos. O apelo de Paulo não é para que nós enfrentemos o mundo. Nós vamos sair lutando com o mundo para restabelecer os valores, para isso, para poder impor a nossa posição. Absolutamente. Não é essa a posição de Paulo. Por quê? Porque Paulo esperava em Jesus, que veio trazer um novo modelo para a conformação de todos nós. Quando Jesus disse para amar o inimigo, ele ressaltou: antigamente não era assim, antigamente era para odiar o inimigo, mas hoje eu te convido a amar o inimigo. Quando ele deixar aquele povo, quando ele impede aqueles homens de apedrejar a mulher adúltera, ele estava tendo uma postura diferente e não de conformismo ou de conformidade com o mundo. Quando ele recebe Zaqueu, aquele cobrador de impostos, na sua casa, Jesus estava manifestando a sua inconformação com as ideias do mundo. Quando ele na cruz pede ao Pai que perdoe aquelas pessoas, ele está motivando-nos a nos transformar.
Porque é essa a transformação que Paulo nos sugere. Transformai-vos através da sua mente. E é essa a luta de nós, espíritas. E Paulo era tão lúcido, e as lições de Paulo jamais podem ser esquecidas. Quanto mais a gente estuda Paulo, mais a gente precisa estudar. E Paulo dizia para nós também, em uma das outras cartas dele, que tudo é lícito, tudo me é lícito, tudo me é lícito. O aborto está legalizado, me é lícito. Me é lícito fazer tanta coisa. A eutanásia está legalizada, me é lícito. E aí ele dizia, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque o cristão tem outras, está submetido às leis humanas, sim, mas principalmente às leis naturais, às leis de Deus. E no livro dos Espíritos, naquela parte das leis morais, Kardec, perguntando aos espíritos sobre as leis morais, recebe a resposta de que o homem só é infeliz quando ele viola aquelas leis morais. Então, nós cristãos hoje temos um convite, mas nós temos também um desafio duro pela frente, que é exatamente de não nos submetermos a determinados comportamentos, não nos conformar com o mundo, com as coisas do mundo, com o materialismo do mundo, com a indiferença do mundo, com o egoísmo cada vez mais crescente do mundo, mas um convite para que nós entendamos que é hora da mudança. Assim como a Terra está fazendo o seu movimento de transição, nós também estamos fazendo o nosso movimento de transição, porque nós estamos aqui plantando, nós estamos aqui, mas não estamos com a expectativa de ficarmos aqui para todo sempre. Nós estamos aqui com a possibilidade de renovarmos através da mente, mas através da mente é através do nosso espírito mesmo, mas de plantarmos. E é por isso que nessa obra tão bonita, chama Páginas de Fé, então Chico, uma das páginas que Chico recebeu aí junto do Carlos Marcelli, ele diz que quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás, a não ser a tua própria falta de discernimento no instante de colher a semente, que deliberadamente lançaste ao solo da vida. Nós estamos conformados com este mundo há muito tempo. Nós estamos plantando, mal plantado, há muito tempo, há muitos séculos. Nós agora estamos tendo a oportunidade de plantar melhor. E nós estamos colhendo, muitas vezes, ter que conviver com essas ideias tão esdrúxulas, com esses princípios que agridem a nossa alma, que agridem o nosso modo de ser, de viver, e os nossos princípios, os nossos valores. Por quê? Porque nós plantamos mal. Então, é a oportunidade que nós temos de contribuir conosco mesmo e contribuir com a transição da Terra, deste planeta tão maravilhoso que nos acolhe. A nossa compreensão já nos permite a desconformação com o mundo, mas a desconformação por amor,
a desconformação por seguir os princípios do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, daquele que está explícito, né, em alguns textozinhos daquela carta que nós já nos referimos, que é o cristianismo primitivo, aquele cristianismo das origens, aquele cristianismo do partilhar os bens, de partilhar a vida em comum, de partilhar o que fosse as dores também. Nós estamos sendo convidados a fazer diferente do mundo. Por quê? Porque se a gente entender que não conformar é lutar, nós podemos usar as mesmas armas que os que querem destruir o cristianismo, os que querem excluir a figura de Jesus, e nós sabemos que isso jamais vai ser alcançado, mas é uma ideia que se propaga. Mas qual o nosso papel nisso? Quando a gente vê um quadro riscando Jesus todo ali, e aí a gente chega e compra aquele quadro, acha bonito, faz, nossa, olha que arte. Arte. Quando a gente vê, né, a imagem de Nossa Mãe Santíssima sendo afrontada, dizendo que ela faria um aborto a qualquer hora, imagine se Jesus fosse abortado. Imagine se cada um de nós não tivesse tido a oportunidade de estar aqui hoje. Imagine se nosso pai e nossa mãe tivessem, né, acolhido essas ideias. Então a gente tem que voltar os olhos para ver até onde a gente está conformando com as ideias do mundo, até onde nós estamos relativizando as ideias que nos são impostas, e nos são impostas de uma maneira bonita, né? De uma maneira toda ornamentada, toda cheia, né, de convites, de sugestões, porque é assim que se processa. Mas aí Jesus nos adverte: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos as encontram. São os que não se conformaram com o mundo e se transformaram em homens novos, como Paulo se transformou. Esse está passando pela porta estreita. Os que não conformaram com as ideias do desamor, da violência, das crises, do egoísmo, da indiferença, mas que souberam trabalhar o outro lado, que souberam se transformar, porque se transformando, transformaram o mundo. E é essa a expectativa de Jesus. O que o cristianismo espera de nós, e o cristianismo hoje representa nada mais, nada menos que 3 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. É muita gente. Se nós todos cristãos, ou se nós espíritas pelo menos, nos decidirmos a seguir essa porta estreita, transformando-nos, deixando de lado aquele homem velho, aquele homem acomodado, isso é muito bom, isso é legal, isso é moderno, isso aqui é bom, isso, se a gente deixar de fazer isso, nós podemos dar uma grande contribuição para a transformação desse nosso mundo, desse nosso planeta.
Podemos sim, com certeza podemos. Mas é cada um de nós fazendo isso através da renovação de nós próprios. A renovação que começa dentro de nós, tornando-nos uma nova criatura. E quando nós estamos com Cristo, nós somos novas criaturas. Quem está com Cristo, nova criatura é, como diz Paulo também. Por quê? Porque a criatura renovada, a criatura que vê Cristo e que se propõe a ser cristão, ela se transforma em uma nova criatura. E aí sim, ela está pronta para auxiliar a transformação da terra. Ela está pronta a ter um papel de destaque, não para a sociedade, mas para si mesmo, para Jesus, para Deus. E é exatamente cultivando os valores que nos foram otorgados pelo cristianismo, os valores que nos foram otorgados por Jesus, que foram nos ensinados por Ele através do Evangelho, é que nós vamos caminhando para chegarmos passar por essa porta estreita. Nós temos também muito interessante a parábola, são duas parábolas bem parecidas, uma é do jovem rico e a outra do jovem que queria enterrar seu pai. Né? Essa do jovem rico é aquela que ele pede para poder seguir a Jesus. E aí, Jesus, depois que ele fala com Jesus, que ele já cumpria tudo da lei, Jesus fala com ele assim, então agora você deixa tudo e segue-me. E ele então ficou muito triste. Os motivos são óbvios. Ele ficou muito triste. Como nós talvez também ficássemos se hoje Jesus nos pedisse: olha, vamos deixar aí pelo menos a metade dessas ilusões que vocês vivem e me siga. Me ajude a divulgar o Evangelho. Aí a gente ia botar a mão na cabeça: ai meu Deus, meu serviço, meu trabalho, minha pós-graduação, meu pós-doutorado, e meu filho, minha esposa, e não sei mais o que, e meu dinheiro no banco, e minhas fazendas, meu gado, meus carros. Ai, então abaixava a cabeça, né? Ia saindo. Porque ainda nós não estamos totalmente preparados para seguir a Jesus nessa dimensão que vai ser necessário e que Ele precisa. Mas mesmo assim, ainda não sendo capazes, nós podemos começar a seguir Jesus no que a gente tendo condição de fazer. Se ainda não podemos deixar tudo de lado, que deixemos as imperfeições, que busquemos virtudes, façamos o hábito de adquirir virtudes, porque as virtudes se adquirem com os hábitos, como bem disse Aristóteles. É no dia a dia, é no proceder, é no habituar-se, é que nós vamos adquirindo virtudes para a nossa vida, até chegarmos no ponto de podermos ter esse desprendimento total. A mesma coisa quando Jesus, o outro se propõe a segui-lo, mas pede para ele esperar um pouco, que ele vai enterrar o seu pai. E aí Jesus disse, né, uma frase monumental: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixe que as coisas do mundo se resolvam pelas coisas do mundo. O meu caminho é transcendental. O meu caminho não são as coisas do mundo. Deixe que os homens enterrem os homens nessa dimensão apenas material, que foi o que Jesus quis dizer. Não que a pessoa não seja obrigada e que não seja de valor, claro, né, e comparecer ou providenciar o cerimonial de sepultamento de um parente seu, principalmente do pai. Mas ali ele estava dizendo isso: o material que cuide do material. Venha cuidar do que é
espiritual. Nas duas parábolas, nós não temos a resposta, nós não temos a continuidade. Por quê? Seria desnecessário até. Se hoje também nos fosse feito esse convite, nós talvez entendêssemos da mesma forma que aqueles jovens entenderam. Que Jesus estava falando de coisas materiais, mas ele não estava falando de coisas materiais, ele estava falando de valores. Ele contou as duas parábolas para falar sobre os valores da vida. E Jesus sabe, gente, que o quão difícil é para cada um de nós essa transformação. Jesus sabe, Ele nos conhece, Ele foi responsável por esse planeta que nós habitamos. Ele sabe tudo sobre nós e Ele conhece as nossas fragilidades. Ele já dizia para Tiago, o homem é mais frágil do que mau. Então Jesus sabe que nós somos acomodados, sabe que nós estamos num caminho que não é o ideal, sabe que nós estamos relativizando os valores cristãos, sim, e que indiretamente nós estamos colaborando para que o cristianismo seja dizimado da face da terra, que é um grande objetivo, principalmente dos regimes totalitários. Mas Jesus também nos dá os instrumentos para que a gente vença isso dentro da gente, que a gente possa mudar para contribuir com essa mudança, contribuir com a fraternidade da terra, naquelas lições belíssimas que Kardec nos dá no livro A Gênese, capítulo 18, os novos tempos, são chegados os novos tempos, onde ele fala especificamente sobre a transformação da Terra, sobre a transição planetária, né? Onde nós sofreremos convulsões de toda a natureza, como nós estamos sofrendo agora. Porém, a convulsão é dentro de nós próprios. Quem está conformado, quem não tem nenhuma questão interna dentro de si, dentro de sua alma, talvez tenha que repensar. Se eu estou absolutamente satisfeita com isto que está acontecendo, isto que está sendo posto, isto que o mundo está me convidando, está me jogando, que eu estou sendo envolvido, eu preciso pensar bastante. Eu preciso parar e pensar. Meu Deus, eu estou feliz com isso? Ou eu estou começando a me conformar? E a partir do momento que eu estou começando a me conformar, eu começo a questionar até onde está certo e até onde está errado, até onde é lícito e até onde me convém. E essa é a diferença, e essa é a porta aberta. Mas Jesus nos dá uma esperança para que a gente possa finalizar. Jesus nos dá a grande esperança, dizendo para nós: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por quê? Porque Jesus veio nos dar o modelo e ser o nosso guia para que nós pudéssemos fazer o quê? Nos transformar. Vencer o mundo. Não vencer no mundo, porque vencer no mundo é muito mais fácil. Mas vencer o mundo e vencer o mundo de nós próprios é a porta estreita. Mas aí Jesus nos consola. Não tenhas medo. Tome a minha paz. Eu venci o mundo. E se
os homens foram criados à semelhança de Deus, é porque todos nós podemos sim vencer o mundo. E nós cristãos, que recebemos e tivemos a alegria de receber esses ensinamentos de Jesus, nesse momento tão grave, não podemos ficar acomodados. Não podemos. A doutrina espírita, como uma doutrina cristã, embora não seja uma religião oficializada ou oficial, nós temos por obrigação, nesses momentos de transição, compreendendo princípios como a imortalidade da alma, como a reencarnação, como os mundos habitados e os outros princípios que a doutrina nos escancara em tantas obras fantásticas, nós não temos mais motivos para estarmos acomodados. Que nós possamos então fazer esta viagem para dentro de nós mesmos, nos conhecendo, nos analisando, olhando dentro de nós em qual ponto que nós estamos querendo estar conformados com o mundo, queremos estar dentro daquela forminha ou daquela formona que é o mundo. Como que nós nos conformamos ao mundo, deixando que ele nos vestisse, como se ele fosse dono de nós? Não é, o mundo não é dono de nós. Nós pertencemos ao Pai. Por isso Jesus nos diz: vamos voltar um dia para a casa do Pai. E ele nos diz: eu venci o mundo. Que nós todos possamos desconformar com o mundo, mas nos renovar pelos princípios de Jesus, do amor, da caridade, como diz Paulo também, que é a mais excelente das virtudes, a fé, o amor, a fé e a caridade, não, a esperança, a fé e a caridade, como diz Paulo na carta aos Coríntios. Porém, a caridade, que é o amor, é a mais excelente das virtudes. E é por isso que o Espiritismo tomou como lema: fora da caridade não há salvação. Fora dessa caridade conosco mesmo e dessa inconformação conosco mesmo, nós não vamos atravessar a porta estreita. Mas se nós decidirmos, rapidamente nós teremos oportunidade, porque Jesus está aí para nos amparar, segurar a nossa mão e dizer: vamos, eu venci o mundo, vocês também o vencerão. Então fica o convite para todos nós e que nós possamos ter paz em Jesus. Muito obrigada a todos. Vamos orar. Querido Mestre, mais uma vez queremos expressar a nossa gratidão, Jesus, pela sua infinita bondade, pela sua infinita compaixão, pela sua infinita benevolência para com cada um de nós. Cada um de nós, Jesus, tem que ser mudado, tem que ser renovado. Cada um de nós necessita de ser transformado. Ó Divino Mestre, que nós possamos fazer dessa ideia e desta necessidade um lema para nossas vidas. Que nós possamos a cada dia pensar em como podemos nos transformar, como deixar os hábitos velhos, desconformes com o Evangelho, para nos conformarmos ao novo modelo que o Senhor nos propôs. Muito obrigada, Jesus. Contamos sim
com as suas lições, Jesus, com a espiritualidade amiga, para nos orientar, para nos auxiliar, para nos dar a paz que só o Senhor pode nos ofertar. Que nós possamos retornar para os nossos lares em paz, tranquilos, sabendo que Jesus jamais será vencido, jamais será excluído das páginas deste livro chamado Planeta Terra. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Paulo de Tarso e sua equipe. Muito obrigada à espiritualidade amiga que nos conduziu e que nos conduz sempre. Muito obrigada.